Tá bom? Próximo, Bru. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Ah, A gente tem uma comunidade chamada sim. Ser Humano Sustentável, sim. que são de leigos, mas leigos que gostam muito, são curiosos, Sim. gostam de coisa científica, gostam de comportamento. E a gente anuncia que você virá aqui uns 15 dias antes. Ah, E aí as maravilha. pessoas vão lá, começam a... Não te segue, a gente pede para não seguir, para não dar bandeira. Ah, sim. E vasculham para te fazer as perguntas, tá? E depois que o episódio vai no ar, estão liberados a te Sim. seguir. Não a te adorar, Tá bom, a te não. seguir. Seguir, Então claro. vamos lá. Primeira, qual o papel do RNA e do DNA na concepção do design humano e na transmissão das características hereditárias? É fundamental. É a codificação da vida, é o nosso software, a nossa informação, né? informação. Mas é engraçado, porque é a informação de como sintetizar as nossas proteínas. As proteínas formarão as máquinas da vida, que produzirão outros tipos de biomoléculas que são essenciais. Então é a codificação, a informação de como constituir um ser humano no ponto de vista material. Agora, sabia que no DNA não está registrado, pelo menos até hoje nós não encontramos, o plano corporal? Aonde essa matéria estará? Aquela história que você falou, como é que a célula sabe que é célula de nariz e ela vai pro nariz? Entendi. A outra sabe que é de olho, sabe que é de orelha. Todo esse plano corporal ainda é um grande mistério. Esse mapa, né? É esse mapa, onde que ele está? Está no DNA? Até hoje a gente não encontrou informações ou evidências suficientes para dizer que está lá. Entendi. Então há algo além de matéria. A informação traz a matéria construtora. Mas Construtora. não o mapa da construção. O material todo. O material tá lá. Tá lá, chega o material para fazer a casa. Mas não tem a planta. Cadê a planta da casa, Entendi. gente? Que eu quero ver onde eu vou pôr esse tijolo, onde eu vou pôr essa porta, Entendi. esse telhado, entendeu? A gente tá até hoje procurando para ver se tá no DNA mesmo. É o instinto que o pessoal fala. Será assim, que o estaria instinto numa animal. outra dimensão? Será que tá lá a dança que o pássaro vai fazer? O pássaro do paraíso de Wilson? Entendi. Os animais já nascem, né? Muitos animais. O chimpanzé já nasce sabendo tudo que ele precisa fazer. Impressionante. O humano não, a criança não. Ela até os 20 anos está aprendendo. A gente é totalmente diferente dos chimpanzés. Deus nos fez assim, né? Para que a gente aprenda com a mãe, aprenda com o ambiente, aprende com a família, Aumente seres a nossa sociais. responsabilidade sobre nossas crias ou sobre nossos irmãos. Com certeza. Ana, amamentar. Você sabia que o dente do siso... Sabe por que a gente está tendo problema com o dente do siso? Porque as mães não amamentam mais seus filhos. E aí encurta um pouco o maxilar. E aí ele tem problema com o dente do siso. Olha... Às vezes tem que tirar, porque ele vai... A amamentação tem N vantagens, a gente sabe disso. Então a gente não sabe muito bem. O DNA é extremamente importante porque ele vai permitir que os materiais para construir a casa sejam construídos, sejam formados. Agora tem muito mais coisas que a nossa vã filosofia nem sonha. Exatamente. Talvez num outro plano, sei lá. Próximo, Bru. O relato do dilúvio no livro de Gênesis é amplamente conhecido. Mas existe alguma prova de que realmente aconteceu? Ana, todos que estão nos ouvindo e vendo aí, eu tenho uma palestra absolutamente sensacional na IPP-TV e no meu canal no YouTube, chama Dilúvio, Noé, a Arca e os Dinossauros. Fato ou boato? Como é o nome da palestra? O Dilúvio, a Arca, Noé e os Dinossauros. Tá. Fatos ou boatos? Tem mais de 300 mil visualizações e a palestra é fantástica. Por quê? Porque é minha, né? Tá. Então, sim, existem provas e mais provas. Talvez o evento... no passado da Terra, mais bem documentado é o dilúvio, porque ele deixou muitas e muitas marcas. Caiu um asteroide lá, deixou um buraco, mas o dilúvio deixou impressões da sua ocorrência profundas na Terra. O registro fóssil, não se explica não ser a luz do dilúvio, o carvão, o petróleo, florestas soterradas, Ana, milhões e milhões de... Com certeza, aí... Como é que pode? Não, o registro fóssil, 75% sobre continentes, 95% dos animais marinhos. Dinossauro, tem grandes depósitos de dinossauro com ossos tudo misturado de dinossauro. É uma sopa, uma canja de galinha, eu digo.
Grandes ossos. Como é que pode? Que evento foi esse, a não ser o dilúvio bíblico? Então o pessoal fala assim, nossa, Marcos, você é herege, hein? Você crê na Bíblia, no dilúvio? Eu não creio, eu entendo o que aconteceu. Não, mas os dados a partir... Você faz uma correlação a partir dos dados encontrados, é isso? Claro, óbvio que vamos dizer assim que eu tenho prova absoluta, né? Ninguém tem prova absoluta de eventos do passado, né? Eu digo que Noé teve um grande problema. Ele poderia ter tirado uma selfie, né, Ana? Postado no Instagram, né? Se ele fosse permitido. Gravado um vídeo. Exatamente. Né? Mas ele naquela época não dava. Bobeou. Então... A gente tem que, obviamente, seguir evidências e tirar a melhor conclusão. A conclusão melhor é que houve um dilúvio e a gente tem muitas e muitas evidências. Quem quiser ver lá... Vê lá na IPPTV, no meu canal no YouTube essa também. Palestra. Vamos lá. Próximo, Bru. Como a evolução do sexo pode ser compreendida na perspectiva do design humano? Na perspectiva de Darwin, não pode ser compreendida. É impossível você compreender a evolução do sexo à luz de Darwin, Ana. Não tem como. Como que um ser hermafrodita, que se resolve por si mesmo, que é muito mais fácil, muito mais simples, já está resolvido. Não gasta menos energia. Gasta muito menos energia. Resolve se separar em dois seres totalmente distintos. Homens e mulheres, você sabe que são distintos. Né? Até a rede de conexão neuronal é diferente. Né? As mulheres se comunicam entre os dois hemisférios e o homem dentro do mesmo. O homem escuta apenas no ouvido principal, a mulher nos dois. Por isso que às vezes a gente fala com o homem, ele não está ouvindo, sabe por quê? Você está falando no ouvido errado, né, Ana? Ou ele está focado na coisa errada. O homem foi feito para exercer muito bem uma única função. Exatamente. Então, se você fala para ele, você vai cozinhar. Ele cozinha muito, muito bem. Mas ele vai ser um ótimo cozinheiro só. Agora, a mulher não. A mulher é multifunção. Ela faz polvo, um monte de coisas. Tentáculos para todo lado. Então ele foi feito... Por que eu falo assim? Poxa vida, a mulher era pra cuidar da casa, multifuncional. O homem, cabeção, vai lá trabalhar na... Traz o alimento pra vai gente. Pescar. Exatamente. Seja o melhor pescador do mundo. Seja o melhor agricultor, mas é só uma coisa. Monotarefa. Monotarefa, né? Mesmo. Então agora, como é que pode isso? Uma vez eu estava num evento que eu nunca vou esquecer, porque foi na Suíça. Fui convidado para dar uma palestra num congresso nos Alpes suíços. Aí eu abri assim a minha janela, vi aquelas montanhas congeladas, sensacionais. E a tudo última, branco. A neve, né? A neve é um show. Os cristais de neve não tem dois cristais de neve iguais, documentados pela ciência. Por isso que eu digo que ele é exibido e exagerado. É verdade. Aí, Ana, no último, era um congresso de ciência, química, espectrometria de massas. A última palestra foi uma palestra convidaram de um evolucionista darwinista para falar da evolução dos sexos. Eu sentei na primeira cadeira e fiquei assim, agora eu quero ver o que esse cara vai falar. Vai dizer? Era um grande especialista da evolução dos sexos, à luz de Darwin. Ele ficou 80% da sua palestra dizendo das grandes dificuldades que o darwinismo tem para a evolução do sexo. Claro, todo mundo sabe. Os 20%, 30% restantes, ele começou a falar em alguma coisa que até hoje eu não sei o que é que ele quis falar com o que ele falou. Você entendeu? Entendi. Sabe quando você enrola em broma e tal? E fala. Lero. Cara, por quê? Porque ele não tinha o que falar. Entendi. A evolução do sexo é um dos grandes mistérios do darwinismo. Porque não tem como dois seres agora se separam, mas agora eles são perfeitamente conectáveis. Perfeitamente conectados. Um vem com o espermatozoide, outro vem com o óvulo. Encaixa muito bem, né, Ana? Tudo, funciona tudo direitinho. A gente é atraído, né? Tem hormônios de atração. Tudo tão certinho, tudo certinho, tudo perfeito. A paixão é uma coisa tão louca. Como que pode? Que a paixão você não tem a rejeição. Você desativa as funções do timo para você achar aquela pessoa a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. Paixão é uma desconexão da imunidade. Minha filha ficou louca, tá se apaixonando por aquele eu sempre moleque lá. Eu falava pros pais, reza para passar. Mais rápido, porque vai passar. Então, não pode durar. Quando chega em 20, 25 anos, tem a mesma proporção de homens e mulheres no mundo, apesar de nascerem mais meninos. Podia ter nascido muito mais de um do outro, né? Ou de repente dá um problema, só nasce mulher ou só nasce homem no mundo. É uma boa faixa.
É uma boa faixa para se encontrar. Agora, à luz do design, alguém com extrema inteligência, por design inteligente, falou assim, criarei 2 seres, homens e mulheres, perfeitamente conectáveis, totalmente diferentes, mas complementares. Um complementa o outro. O homem sem a mulher não é nada, e a mulher sem... Né? Pensa bem, né? Não fazem descendente. A gente pode viver sozinho. Conheço solteiros. Mas ele tem uma carenciazinha, né? A gente tem, né? Carência. Ele tá sempre buscando, de alguma maneira. Um complementa o outro direitinho, funciona super bem, reproduzem, tem seus filhos, né? É a luz do design inteligente, um ser inteligente resolveu. Já foi feito assim. Foi feito assim, nascemos homem e mulher, né? Desde o princípio. A Bíblia perguntaram para Jesus sobre o divórcio, ele diz assim, olha, não tendes lido que desde o início eu os fiz homem e mulher? Desde o início eu os fiz homem e mulher. Sim. Então o criador de todas as coisas, o verbo, que sem ele nada do que foi feito se fez, ao ser questionado ele diz, desde o princípio eu os fiz. Então não teve evolução. Tem, exatamente. Mesmo os evolucionistas teístas, ao escutarem Jesus falar, cai a evolução teísta, né, que Deus guiou a evolução. Não teve. Porque ele disse, não fui eu, não é o Marcos, não é a ciência, nada, é o Criador que esteve lá. A única testemunha ocular da criação foi Jesus, certo? Vamos concordar que esteve entre nós? E ele escreveu, ó, não tendes lido em Gênesis que desde o início eu os fiz homem e mulher, Adão e Eva no paraíso. Eu digo, a Eva devia ser a coisa mais linda do mundo, só perde para Elizabeth. A minha esposa, né? Essa perde tá linda, né? Segundo lugar, a Eva. Depois da Eva. Adão, né? Que garotão, né? O garoto de Ipanema perdia, né? Entendi. Perdia pra Adão facinho. Próximo, Bru. De que forma a linguagem humana reflete o design humano e influencia a comunicação e interação entre indivíduos? Sensacional essas perguntas, hein, Ana? Muito legal. Não, eu tô dizendo, o pessoal é CDF mesmo, é tudo nerd. Não há como você explicar a linguagem humana à luz de Darwin também. Por isso que a gente abandonou Darwin. Não é porque a gente não gosta de Darwin, é porque não dá para defendê-lo mais. Veja bem, Ana, se a criança não aprende a falar com seus pais até os 4, 5 anos, o que acontece? Você sabe, você é psiquiatra. Não consegue. Não consegue mais. As conexões neurais dos neurônios... Se fecham e... neurônio morto. Perdido. Muitos e muitos casos já foram descritos na literatura de crianças que foram encontradas enclausuradas lá na adolescência, alguns até adultos, nunca mais aprenderam a falar, nem a raciocinar, porque você raciocina com a fala, né? Com certeza. Você tem que ter uma linguagem para desenvolver o raciocínio. Para trocar. Então, quem foi a primeira mãe? Porque a gente tem que aprender com a mãe, né? Não pode ser com o pai também, né? Tem que aprender com a mãe, né, Ana? Porque os dois. Mas se aprender só com o pai, o que acontece? Não vai dar confusão. Sim, não, claro. Aquela monolinguagem. Aí as mulheres não sabem porque falam tantas, porque foram feitas assim, né? Para falar bastante, para ensinar a filha, né? E o filho. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou seu filho a falar, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? Porque ela foi a primeira. A gente não deveria falar, é um mistério. Agora, a língua está evoluindo, Ana? Absolutamente não. A gente fala, eu vou ir, eu vou fazer. Por quê? Porque a gente não quer mais conjugar os verbos, né? Eu irei, eu farei, né? A língua, o português, se você lê um texto em português que foi escrito, outro dia eu peguei o texto mais antigo conhecido em português, eu não conseguia ler. Por quê? Sim. Não é porque é diferente, é porque é muito mais sofisticado. Tem lá conjunções verbais que a gente não usa mais. Não, e palavras que a gente desconhece. O latim está evoluindo, o inglês está evoluindo, o hebraico, todas as línguas do mundo estão evoluindo. Significa que elas começaram no máximo da sua sofisticação. Então foi um designer que disse, olha, vou criar seres que falam com línguas diferentes, inclusive. Parece que a gente falava uma língua só e teve um grande evento, né, descrito na Bíblia, a Torre de Babel, em que a gente foi separado e cada um começou a falar
A língua une, né? Une mesmo. Você chega num... Como separa. Ou separa. Você chega num lugar, tem um monte de gente falando inglês. Aí encontra um brasileiro que fala português, gruda nele. Não é porque você gosta daquele infeliz, né? É porque é o elo de comunicação. Você até pode não gostar muito da pessoa, mas ele fala só a língua. Exatamente. Entendeu? Cria automaticamente uma conexão. E várias línguas e complexas, sofisticadas, cada um com a sua gramática é universal, mas com as suas características. E representações. Né? Então, só pode ser explicada à luz do design inteligente. Perfeito. Próximo, Bru. Como o cérebro humano e seus processos de aprendizagem podem ser interpretados à luz do design inteligente? Maravilha, grandes perguntas. Olha, o que acontece com o cérebro de um chimpanzé? Ele nasce pronto. Com tudo que ele precisa. O chimpanzézinho já sabe todas as suas tarefas, seus instintos, né? Já vem com ele e tal. Ele aprende muito pouco durante a sua vida. Ele é muito pouco dependente da sua mãe, inclusive, né? Rapidamente. Se a mãe morrer, ele se vira. Agora, o humano, o bebezinho... Demora até 20, 30 anos, né? Tem uns hoje 40, 50 que ainda estão aprendendo, Tem uns que se recusam a aprender. Tem uns que até se recusam. 50, 60, né, Ana? A gente está aprendendo ainda, distante do verbo. Eles estão muito distantes do verbo. Então, veja bem, a gente tem que aprender com a nossa mãe, com o nosso pai, com o ambiente, com tudo que você vê ao seu redor, e o seu cérebro vai estruturando, as conexões dos neurônios, ele é 4 vezes maior que os chimpanzés. Então, fora a quantidade de interconexões. Muito superiores. Tem a região da fala, do entendimento da fala. Nós temos neurônios específicos para sentimentos e emoções que eles não têm. São spindle cells. Não sei qual é a tradução em português dos spindle cells. São neurônios específicos para sentimentos e emoções. A gente tem neurônios específicos para fala, para o choro, não é? Para as expressões faciais. Até para carícia, né? A pele, o toque é totalmente diferente. E tem neurônios especiais para percepção do toque. Então nós de carinho. O humano é especial na Terra. Não tem o jeito, designer fez grandes formas de vida sensacionais. Fez cavalo, né? Você já viu um cavalo? Né? Coisa sensacional. Pavões, fez tudo mais, mas... Eu acho que teve coisa que ele mandou estagiário. Ele resolveu tirar um cochilo, entendeu? O cavalo tinha que ter uma perna mais forte, né, tadinho? Cavalo? A perna muito fininha. Eu acho ele lindo. Não, ele é lindo, mas ele é muito frágil. Assim, a perninha é muito frágil para a potência que ele tem. Ele fez coisas lindas e algumas muito feias. Não, e algumas foi estagiário. Por exemplo, por que na mulher o canal da uretra é tão próximo do ânus? Aonde você colocaria? Não sei, mas você há de convir que a infecção urinária nos carrega, nos acompanha. Ali ele foi tirar um cochilo e deixou o estagiário. Esse é um dos argumentos dos darwinistas, né? Bad designs. Mas não tem... Não, tá certo, tá tudo certo. As eu tô índias, brincando. Você sabe que as índias não têm problema com infecção urinária, né? A maneira como elas fazem xixi, a cocaradas. O problema é moderno com as mulheres de infecção urinária. A gente começou a se vestir... Mas as índias também estão tendo, agora que elas estão bem modernas também. Agora, olha, assim, na natureza, nuas, se banhando nos rios, as mulheres não têm problema de infecção urinária. Como eles não têm problemas de dente do siso, como eles não têm problema de cáries, quase pouquíssimo. Apendicite não dá quando você vive na natureza, come coisas naturais. Não os índios atuais, mas aqueles alguns desses mais problemas antigos. de bad design são consequências de hábitos modernos. O próprio apêndice também. Então, o cérebro humano é uma evidência que o designer falou assim, mas um ser será especial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine os peixes do mar, as aves do céu. E o desafio de nos melhorarmos, né? E um cérebro que pode aprender até 20, 30 anos. É isso que eu tô falando. É a única espécie que ele fez pronto, mas falou,
Escolha aprender. É isso, e depende dos seus pais, que os pais eduquem bem seus filhos. Nos deu grandes responsabilidades. Grandes poderes e grandes responsabilidades. Somos mordomos, não só da natureza e do planeta, mas de nossos filhos também. Somos mesmo. Próximo, meu querido. De tudo, né? Células fusiformes. Fusiformes. Spindle cells. CTF. Isso, Bruno é nerd. Fusiformes, essas fusiformes, mesmas. Isso mesmo. A gente só tem uma quantidade imensamente superior eu não lembro os números especificamente dessas células, do que os chimpanzés. É 60 mil para 6 mil, alguma coisa assim. Mas muito mais. Os sentimentos, emoções, que só os humanos têm. Isso é lindo, né? Tá ali, né? Tá registrado. A Bíblia não menciona diretamente os dinossauros, mas a ciência revela sua existência prévia à humanidade. Como explicamos a presença desses gigantes répteis na história da Terra? Eles faziam parte da criação divina? Maravilhosa. As perguntas são boas demais, hein, Ana? Essa comunidade é uma comunidade... Comunidades 10. Você sabe que eu abri essa comunidade há 1 ano atrás? Falei, vamos ter 50 pessoas e nós vamos fazer com 50 pessoas. Sensacional. Ficaram 1.100. Grande. Tem mais 1.100? gente, mais gente querendo do que a gente imaginou. Então, olha, vamos resolver essa questão. Eu tenho uma palestra também, os dinossauros na Bíblia, na ciência e na história. Tá no meu canal no YouTube, na IPPTV, você vai achar os dinossauros na ciência, na Bíblia e na história. Bom, a Bíblia não menciona diretamente os dinossauros, menciona em vários e vários versículos. É só que ela não usa a palavra dinossauros, obviamente, que foi um termo moderno, em 1834, Orwell. E como se chamava? Chamavam de dragões, monstros, répteis, grandes animais. A Bíblia tem várias serpentes, ela tem várias outras palavras que são usadas para descrever os dinossauros. Jó 40:15. Deus chega para Jó e fala assim, contempla aquele animal. Olha lá, ele para o curso dos rios, a sua cauda, ela balança como a árvore do cedro, que é uma árvore gigante naquela região onde o povo judeu habitava. Ele vai dando descrições e descrições do animal. Porque ele quer convencer Jó, Deus está querendo convencer Jó, que Jó não tem capacidade de ficar questionando a Deus. Porque Jó chega para Deus e fala, Senhor, o que é isso? Vamos combinar, o que é isso que você está fazendo? Por que o senhor está fazendo isso? Não sei o quê. Aí Deus fala assim, primeiro eu vou colocar você no seu lugar, Jó. Onde estava você quando eu criei o universo? Você consegue mexer lá naquela constelação e fazer as estrelas se aproximarem, se afastarem? Olha esse bicho que eu criei. E a descrição, Ana, é de um brachiosauro. Um cerápodes, que eu acho que é melhor do brachiosauro. Deus está descrevendo ali um brachiosauro. Como os dinossauros foram extintos, a gente já não conseguia vê-los mais. O tradutor bíblico, quando foi traduzir para o português, nem falou, que bicho é esse? Aí ele pôs lá hipopótamo. Alguns trazem elefante, mas não bate com o hipopótamo que é elefante. Pela descrição. Quando nós descobrimos os dinossauros, os extintos, a gente falou, cara, esse é um brachiosauro. Em Jó 41, ele fala de um bicho que cuspia fogo. Dragão. Ana, dragão é um mito? Ana, em praticamente todas as culturas do mundo descreve um dragão. Tem dragão tinha dragão da bandeira da China, da Rússia. Todos os animais que são descritos nessas diferentes culturas que não tiveram comunicação entre si são reptilianos que cuspiam fogo. Qual é a melhor conclusão? Existiam dragões que cuspiam fogo. E a Bíblia, em Jó 41, Deus fala assim, agora eu vou te descrever um pior ainda, hein, Jó? Se prepara. Dá uma olhada no Leviatã. Um grande réptil que, inclusive, gospe fogo. Olha só, a Bíblia não menciona? Claro que sim. Vivemos com dinossauros? Claro que sim, porque a Bíblia, Deus fala assim, Jó, contempla, tá vendo ele ali? Então, até 1600 depois de Cristo tinha relato de dinossauro na Terra, Ana. Tem igrejas que têm figuras de dinossauros incrustadas nas suas paredes. Na Europa, até na Idade Média, eu brinco, né? O marido chegava para a esposa e falava assim, minha esposa, tem um dinossauro aí que tá matando meus bichos, porque eles começaram a ser extintos, diminuindo, então eram raros. Mas de vez em quando aparecia um. Falou, tem um dinossauro aí
matando os animais, vai sair um grupo de homens hoje à noite para caçar esse dinossauro. Ela falava assim, querido, tudo bem, de boa. Né, ele ia caçar, né? Como alguns vão pescar hoje, né? Brincadeira. Mas era verdade, era tão comum que saía para caçar. Mas ela está perguntando, ela ou ele, não sei, faziam parte da criação divina? Sim, né? Claro. Não tem nenhuma criação que... Os dinossauros foram criados por Deus. Deus, inclusive, reconhece-os como a coroa da sua criação entre os animais. Ele fala, não tem bicho mais espetacular que esse Leviatã, Jó. Ele cita o Braquiossauro, que é o bimote da Bíblia, e o Leviatã. Deus também era um grande fã de dinossauros. Ele fala que para eles era o melhor. Conviveram com a gente, mas foram extintos já. Eles, de alguma maneira... O dilúvio, eles entraram na arca. Mas o dilúvio foi terrível para eles, porque o mundo pós-diluviano é um mundo totalmente devastado de vegetação. Eles eram herbívoros na sua imensa maioria. E um mundo com grandes oscilações agora de temperatura. Eles não gostaram, répteis não gostam de oscilação. E como nós nos tornamos carnívoros, a gente começou a caçar dinossauro. Não caçava antes. E eles foram sendo extintos. Acabou. Os últimos que relatam dinossauros são os chineses. Tem dragão chinês, né? Muito, né? E acho que eles foram extintos por lá. Perfeito. Não sei por que Deus criou eles, mas tudo bem. Maravilhosos, bichos sensacionais. Não, mas deve ter sido um exibicionismo. Ele é exibido exagerado. De engenharia. De engenharia. Os cerápodes, aqueles pescoçudos, para levar sangue para a cabeça deles. Nossa Senhora. Que coração. É um coração absurdo. Coração. Agora, quando ele abaixa a cabeça, a pressão é tamanha que o sangue deveria sair pelos olhos, certo? Com certeza. O mesmo problema Com que certeza. As girafas enfrentam. O que acontece? Quando eles abaixavam a cabeça, tem um sistema de válvula que quando abaixa a cabeça, trava tudo. E o sangue é interrompido. Para não acumular. O mesmo sistema que foi colocado nas girafas. Um sinal evidente de que uma mente inteligente, prevendo o problema daqueles bichos que... Exagerou na dose. Ele falou ele quis fazer a coisa tão grandiosa que falou, não tá, porque manutenção é muito... Mas ele resolveu o problema, ele botou as válvulas lá. Certeza. A girafa, você já viu a girafa bebendo água? Ela afasta as suas pernas dianteiras, abaixa a cabeça, bebe água direitinho, levanta. Naquele momento, todas as válvulas travaram. O fluxo sanguíneo para o cérebro. Eu acho que ainda passa um pouquinho, não tenho certeza, mas aí quando ela levanta o pescoço, o sangue já é bombardeado. Antevidência. Como que a evolução fez isso? Me diga, um processo acéfalo despropositado, sem direcionamento, sem sincronia. Ele não sabe para onde ele vai, então ele fica se dispersando ao longo do caminho. Não dá, é difícil de entender. É impossível entender. Impossível. Próximo, Bru. Há muitos mistérios não resolvidos. A origem da consciência, a natureza do tempo, a existência de vida extraterrena. Como você aborda esses enigmas? Maravilha, ótima. Eu acho que você deve perguntar ao design inteligente. Não, olha, sobre a existência de vida extraterrestre, não há a menor evidência de que elas existam. Até hoje. E tem um versículo bíblico muito legal. Ele diz que somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. E aí eu digo que noiva só tem uma, né? Então acho que não deve... Tudo indica teológica e cientificamente que só tem vida na Terra. E a Bíblia diz, a Terra ele nos deu de presente. Os céus são... O universo todo, ele é totalmente hostil à vida. Nem tem um planeta que você vai dizer, lá, vou descer lá. Sabe o interestelar? Sei lá, sim, maravilhoso. Você viu os planetas? Algum deles tinha condição de acomodar a vida? Nada. Aquelas tsunamis e tal. Por mais que um filme de ficção tente reproduzir a Terra, só se ele fizer outra Terra. Então é muito pouco provável. Não está previsto, não acredito que a gente consiga. A natureza do tempo, a gente sabe hoje que o tempo teve um início. O universo não é eterno. E houve o início do tempo. A gente sabe disso. Quem começou a marcar o tempo também foi o design inteligente. Quem começou o tempo só pode ter sido um ser atemporal. Então Santo a gente Agostinho. fala assim, puxa vida... Santo Agostinho. O motor imóvel, né? O motor imóvel.
E aí o que nós podemos dizer? Puxa vida, um ser atemporal não faz sentido. Não faz sentido para nós que estamos... Sim, que somos perecíveis. Perecíveis, estamos numa dimensão temporal. Então para a gente parece que uma coisa temporal não faz sentido, sim, mas ela é uma necessidade. A gente tem que, mesmo não fazendo sentido, reconhecer que um ser atemporal deu início ao tempo. Sim. Zerou o relógio. A consciência humana é um mistério, né? Na evolução, ter consciência não era para o universo ser consciente. O universo até poderia existir, mas ter consciência no universo, um ser que consegue... Só nós. Como que a consciência é imaterial. Ela não pode emanar de matéria. É como o instinto, né? A gente, por exemplo, faz coisas que vão até contra a nossa existência. O único ser que se suicida é o humano. Não é? Porque não faz sentido, faz. Você tirar a sua própria vida. Nem. Mas a gente tem essa consciência, inclusive a gente pode até escolher... Nos é permitido também. Nos é permitido. É uma escolha. A Bíblia diz que não, que a vida pertence a Deus. Mas não, você tem essa... Mas numa condição patológica. Não, e a gente age até contra a lógica. Exatamente. Suicídio é totalmente contra... Por isso que a gente coloca que, estou falando aí dentro da psiquiatria, que o suicídio ele é evitável em 90% dos casos se a gente detectasse o padrão disfuncional que passou a fazer parte daquele funcionamento para que a gente evitasse. Né? Sim. Tá? Então, como a gente aborda, a gente espera encontrar respostas fora da Terra. Sim, Não, mas numa outra dimensão, não é em outro planeta. É fora da dimensão material. Sim. Seria melhor. Próxima, Bru. Dr. Marcos, as experiências de quase morte, EQMS, têm sido objeto de estudo e discussão na comunidade científica devido aos relatos de pessoas que descrevem visões de túneis, encontro com entes queridos, falecidos e sensações de paz intensa. Como você interpreta esses relatos? Eu acho esses relatos sensacionais, Ana, porque mostram claramente que há mais do que matéria, energia, espaço e tempo na Terra. Não pode ser. Não é só essas visões fora da nossa realidade. Tem gente que diz que viu a mesa em que ele estava deitado. Ele descreve as pessoas que estavam ao seu lado. Redor. Os médicos, o que eles falaram, as suas reações e tudo mais. Então eu vejo isso como uma clara evidência que temos corpo, alma e espírito. Ou se você acha que é só corpo e alma, tudo bem, né? Tem uma diferençazinha, mas vamos... Temos uma consciência imaterial. E a Bíblia diz que é eterna, né? Não atemporal, mas é eterna. Que sempre estará por aí. Então a gente pode até ver nessas experiências mais uma constatação de que o materialismo não está correto. Não se sustenta. Não se sustenta. Como é que pode, né, um ser inconsciente, totalmente inconsciente, ter visões assim que... claras, né? Não só do que está por vir, né? Mas muito claras. Ele descreve. Eu tive muitos pacientes, na época ainda atendia, na pandemia, que ficaram em coma, né? Tiveram percepções mais... cravadas, nítidas. Olha, e toda vez que você pergunta, já passaram-se alguns anos, descreve exatamente a mesma coisa. Esses entes queridos, tem gente que fala de gente que ele nunca viu. Também tem. E ele descreve. E a pessoa que conhecia fala, nossa, ele está descrevendo certinho como a pessoa de fato era. Exatamente. Como é que você explica? Não tem como explicar. É outra dimensão, eu acho. Pelo materialismo, zero. Não, é outra dimensão material, nesse sentido. Né? Claro. Perfeito. Próximo, Bru. Como você interpreta o aquecimento global? Isso. Existe alguma relação com a profecia apocalíptica citada na Bíblia pelo apóstolo João? Olha, eu digo que eu já no design inteligente já consigo muitos inimigos, né? E falar sobre aquecimento global eu vou conseguir mais, né? Então eu vou citar um grande amigo meu, Ricardo Felício, é um cristão também, agora se converteu há pouco tempo, né? Ele não era. Hoje ele é de uma igreja evangélica aqui no Brasil, um grande climatologista. E ele diz que esse aquecimento global é um fenômeno natural, que o homem não tem condições de interferir no clima. Olha só.
E ele mostra vários e vários dados. Já assisti várias palestras dele, sensacional. Ele diz, olha, a temperatura sobe e o CO2 vai atrás. Não é o CO2 que sobe, é a temperatura que acompanha. Tá aquecendo, mas provavelmente vai esfriar, porque a gente tem vários ciclos e tal. Então, eu estou estudando bastante sobre isso, porque eu acho que talvez essa narrativa não seja perfeita. Vamos colocar assim. Não estamos dizendo que estamos fazendo besteira? Estamos. Eu acho que na poluição... Estamos sendo pouco inteligentes? Na poluição, sim. Eu acho que a poluição, a gente é mordomo, tem que... Exato, tem que cuidar. A imensa maioria das medidas são boas. O que nos cabe, a justificativa talvez não seja a mais correta cientificamente. Como é o nome do... É Ricardo Felício. Ele tem publicação, Ricardo. Tem vários vídeos. Eu levei ele no meu... É a pessoa mais indicada. Já levei ele também lá no meu podcast. Fiz 10 perguntas para ele sobre o clima. Qual é a temperatura do planeta, da Terra hoje? Ninguém sabe, Ana. Você precisaria de bilhões de termômetros para conseguir... Eles colocam os termômetros perto de cidades, as cidades estão aquecendo. Ele mostra um monte de coisas. Entendi. O CO2, o gás carbônico, né? Ele fala assim, olha, estão demonizando. É o gás da vida, as plantas adoram o gás convertem carbônico. em oxigênio, né? Diz que a cobertura verde da Terra na última década subiu 18%, não diminuiu. O nível dos mares está exatamente no mesmo lugar. Você vai em Copacabana aqui, o mar está no mesmo lugar, não está? Disseram que Nova York estaria sobre água em 2016, foi o Al Gore, né? Sim. Agora, sobre a Bíblia, o apóstolo João, em João... O que ele fala? Segundo João 3:10, nossa, agora esqueci. João fala assim, olha... Segunda Pedro, pelo apóstolo João, é segunda Pedro 3:10. Pedro. Pedro. Ele diz assim, olha, no final dos tempos, os elementos ardendo se desfarão e todas as obras da terra serão consumidas como pelo fogo. Mas ele não está falando de fogo aqui. Ele está falando que os elementos serão desestruturados. E toda a energia química acumulada nos elementos químicos será liberada. Isso é uma explosão atômica. Entendi. Então, todo o universo será desestabilizado por Deus no final de todas as coisas, dos tempos. Aí depois vem a nova terra, novos céus. Então, o que ele fala não é queimar a terra. A terra não vai entrar em ebulição. Ele não vai queimar pelo aquecimento. Os elementos serão desestruturados. E toda a energia acumulada na matéria será liberada. Então, a matéria se transformará de novo em energia. Né? Energia se transforma em matéria, matéria em energia. Por um recomeço. Energia igual a mc ao quadrado, Einstein. Quadrado, né? Isso. E, então, eu acho que a gente não deve então se preocupar. Se preocupar do motivo de se atemorizar. A gente deve se preocupar em cuidar da terra, claro. Em ser bons zeladores. Bons mordomos, exatamente. Claro, a gente não pode poluir a terra, né? Queimar combustível nos carros produz gás poluentes. Exatamente. É muito pior os gases de nitrogênio e enxofre do que o CO2 que a gente está demonizando, né? Entendi. Agora, não se preocupar. Olha, nossa, eu estou preocupado, o nível dos mares vai subir. Eu acho que a gente tem que se preocupar, Marcos, em ser um ser humano melhor. Sim. Mais conectado com esse designer inteligente. Isso. Mas não atemorizado. Sim, né? Mas isso como consequência já melhora tudo. Sim, claro. É só a gente conectar mais. Mas agora estão criando um pânico, né, Ana? Olha, o mundo está entrando em ebulição, você vai ter que pagar a sua cota de carbono para viajar. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que tem pessoas que despertam pelo bem ou pelo mal. Eu sempre peço a Deus que me desperte pelo bem. Né? Porque se for essa a intenção, ótimo. Eu acho que eu quero despertar cada vez mais a minha consciência, que para mim é uma consciência... essa conexão com o designer inteligente, com o criador do universo, do design do universo, por graça. Amém. Não por medo, pânico, porque aí não vale. Aí é a pior coisa, aí não vale. Não, por medo e eu não sei nem como é que é a diferença disso para essa energia tão suprema. É como no evangelismo, mas não me cai bem. Outro dia o cara falou assim... Eu me despertar por desespero não me cai bem. Olha, vou dar um exemplo, eu acho bem legal. Uma discussão teológica se o inferno é eterno ou não é eterno. Aí tem uma corrente teológica que diz que o inferno não é eterno. Você vai ser julgado e tal, mas você vai ser aniquilado depois. Sim.
Aí alguém falou assim, não, mas não é uma boa estratégia evangelística, porque se a pessoa souber que o inferno não é eterno, ela não vai ligar tanto de ir para lá. Mas é por medo, então não despertei. Você vê alguma razão de se fazer evangelismo pelo medo? Seja como for, se existe... É pela graça, pelo amor. Mas então, isso que eu tô falando, se existe uma energia superior, que eu acredito, ela não nos julgam com a nossa cabeça medíocre. Achar que você vai educar pelo medo, pelo desespero, não existe. Ele vai rir. Eu acho que ele ri. Claro. A gargalhada divina deve ser uma explosão dessa. Eu acho que... Porque ele é grandioso. Agora, que a gente desperte, só porque a gente quer ser melhor e bons zeladores disso tudo. É isso que eu acho. Isso. Então, assim, olha, você deve ficar preocupado com o final da Terra, do ponto de vista, assim, de ficar atemorizado. Não, porque eu brinco assim, ó, a gente vai estar aqui, né, Ana? De repente, pum, a gente está na glória. Uhum. Aí chega pro anjo e fala assim, cara, o que aconteceu? Você não Chegou sabia? A hora? Os elementos ardendo se desfizeram, como 2 Pedro 3,10 anunciou. E todas as obras da terra foram consumidas. Amor, eu dou a mão. Dou a mão e falo, vamos lá. Vai ser instantâneo. Você não vai sofrer por causa disso. Não vai. Então, não vai. Descansa em paz, irmão. Eu espero ter a graça de ser bem recebida. Claro. Pode ser por qualquer anjo. Pela graça, Ana, pela graça. É um presente merecido. Como for. É como eu ganhei aqui, né? Um presente merecido da Insider, da Tech T-Shirt. Ó, aí você fica contente. Mas né? eu ainda quero a minha rosinha, eu vou batalhar por isso. Com certeza. Meu querido, próximo. O pipinho é o símbolo do nosso podcast, que é um cérebro, você tá vendo, é um cérebro feliz. Ele tem um problema, ele é cotó, né? Ele evolutivamente não foi feito com muito designer, mas ele é que o cérebro dele cresceu bastante. Ele cresceu, exatamente. Ele está evoluindo bem. Ele é muito simpático, ele ainda está com visual de verão, né? Bonezinho, óculos escuros. A gente vai passar ele para daqui a pouco para o outono e inverno. Mas assim, ele gosta muito, não deixa meu filho, né? Eu não deixo ele ver televisão, ele só tá ligado no headphone em bons conteúdos, como o seu. E aí ele ouve tudo e me manda umas perguntas para fazer um ping-pong com você. Ok. Dá uma palavra e o que vier à cabeça você solta. Sim. Se não tiver nada, passa. Porque ele é educado, eu eduquei ele para não ser uma pessoa que cause constrangimento. Tá? Maravilha. Amor. O amor de Cristo por nós na cruz é insuperável, né? Incomparável o amor de Cristo, né? A gente fica o tempo todo tentando chegar perto dessa dimensão. É um amor incompreensível. 2, propósito de vida. Servir e honrar ao grande Deus que me fez a sua imagem e semelhança. 3, Deus. A causa primeira do universo e da vida, o que sempre existiu e existirá. Sem ele, nada do que foi feito se fez. 4, evolução. É uma tentativa infeliz do homem de tirar Deus do papel da criação, mas que ruiu à luz dos dados. 5, vida. Vida é um dom, né? Um dom de Deus. Ele era vida. A vida estava nele, ele tinha esse privilégio e ele repartiu esse privilégio conosco. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? O que eu faria hoje? Olha, a Bíblia diz que a gente tem que testemunhar de Cristo, não é? O que de graça recebi, de graça dai. E que a gente tem esse ministério de propagar a graça de Cristo. Inspirar outros. Eu sairia evangelizando o mundo mais intensamente do que já procuro com a ciência fazer em 24 horas. Falaria, Ana, já entregou sua vida a Cristo, Ana? Já reconheceu que sem ele você não verá a Deus, Ana? É a graça de Cristo, o sangue que ele derramou por você na cruz. Acho que é isso que eu faria com todos. Perfeito. Gratidão. A gratidão. Eu conto no meu livro Fomos Planejados, muitos que se entregaram por mim. Olha, eu tive um chefe na Ródia que, quando eu fui fazer o vestibular, eu desisti, fui trabalhar.
Quando ele descobriu que eu tinha desistido, ele pegou e falou assim, você vai fazer o vestibular? Eu falei assim, não vou conseguir chegar. Ele falou assim, de carro você consegue. Ele foi lá, pegou o carro dele, Ana, um carro sensacional, um Dodge maravilhoso. Dodge Dart? Falou, Dodge Dart. Dart, eu lembro. E ele falou assim, você vai com o meu carro, você vai com o meu carro. Mas você vai. Mas você vai. Olha, parecia o filho do Bill Gates chegando para fazer o vestibular, Ana. E a potência? A potência é sensacional. Então, eu comento no meu livro Grandes Homens e Mulheres, minha professora Cone, né, que me doutrinou em espectrometria de massas. Se vejo mais longe, é porque estou apoiado em ombros de gigantes. E no design inteligente, acho que a gratidão maior é o professor Adalto Lourenço, o grande pioneiro da defesa racional da nossa fé aqui no Brasil. E Adalto foi a minha grande inspiração, talvez o maior brasileiro de todos os tempos, que se deu pelo Brasil, viajou o Brasil de norte a sul, propagando levando essa mensagem de que a racionalidade, as evidências apontam para Deus. A gente está se desviando dele. Por quê? Porque ele sempre com aquele charme, com a voz mansa de professor. Então, gratidão ao professor Adalto, que me fez despertar para essa apologética tão importante, né? Essa defesa da fé, me inspirou e Deus o chamou, né? Os céus estão em alegria. Aí, com certeza irá lhe receber um dia. Olha que privilégio. Com certeza, olha. Eu digo, quando ele foi, eu falei, Adalto, é uma separação momentânea, porque a Bíblia diz, né, Ana, que andaremos em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus na Jerusalém Celestial. Com certeza. Eu quero que você esteja junto com a gente também, tá bom? Será um prazer. Amém. Eu digo o seguinte, tem muita gente que fala assim, dane-se, eu faço meu papel todo dia, porque quando eu me for, primeiro eu quero ter o privilégio de morrer lúcida, porque eu quero ver tudo que vai acontecer. Então nós três lá na glória, hein? Eu vou estar na fila dos que tentaram. Sabe aquela plaquinha assim, você não tentou nada, tá aqui. Eu tentei. Pode ser até que ele me diga que eu tentei errado, mas eu tô aqui, entendeu? A Bíblia diz que ele nunca recusa os seus. Indique o bom pastor, livro. Né? O bom pastor. O bom pastor, com certeza. Ele sabe que eu confio nele. Indique um livro. Olha, obviamente as pessoas pensariam que eu ia indicar o Fomos Planejados, a Fé dos Ateus e tudo mais, mas isso é parte do conhecimento. Eu acho que a grande referência de verdade absoluta que nós temos na Terra é um livro que diz que toda a palavra ali foi inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação dos filhos, para a construção de uma sociedade. É a palavra de Deus, a Bíblia, o livro mais lido de todos os tempos. Porque existem várias. Isso sempre alguém me diz, que Bíblia é a mais... Obviamente, como bom evangélico e presbiteriano, eu indicaria a Bíblia evangélica, que não tem alguns livros, né, que a Bíblia católica tem. E tradução João Ferreira de Almeida, por exemplo. João Ferreira de Almeida. Não, porque é importante, né? Um grande homem, sábio, extremamente... Fez uma tradução maravilhosa da palavra de Deus. Perfeito. Bom. E complete a frase. Ser feliz é... Ser feliz é fazer as pessoas felizes. Né? Ninguém é feliz querendo ser feliz, né, Ana? Não há como você encontrar felicidade no mundo querendo ser feliz. Você querendo ser feliz. Individualmente. Você é feliz quando você faz as pessoas do seu lado felizes. Você é feliz no casamento quando você faz sua esposa feliz, o seu marido feliz. Você é feliz com seus filhos quando você faz seus filhos felizes. Você é feliz no trabalho quando você faz as pessoas que trabalham com você vem de fecundo, felizes. Né? Fecunda gera frutos. Então, ser feliz é fazer as pessoas ao seu lado felizes. Então, se dando, entendendo, compreendendo, repartindo com os que estão ao seu redor. Perfeito. Meu querido, queria muito te agradecer. Muito obrigado. Que seja a primeira de muitas. Amém. Queria te deixar aqui Felicidade, que eu escrevi na época da pandemia, que eu falei, não vou me mergulhar nisso. Mentes Depressivas, que foi a primeira vez que eu falei sobre a dimensão espiritual, não religião, do ser humano. Claro. E Mentes Inquietas, que é a minha inquietação.
em busca de cores e alguma coisa assim. Maravilha. Queria que você usasse aquela câmera agora para falar tudo o que você quiser, dar seus recados, Sim. onde as pessoas te encontram, claro. Quem tiver interesse no que você falou, possa se aprofundar. Sim. Primeiro agradecer a Ana, foi um convite que me honrou extremamente. Conhecia você só de ouvir falar, agora de contigo andar. Uhum. E quando a Ana me convidou, eu falei, eu conheço essa Ana, já vi algum... Já ouvi falar, eu sou quase Matusalém. Aí um monte de gente ao meu redor falou assim, nossa, eu sou fãzaço dela. E aí eu descobri por quê, viu, Ana? Você é sensacional e eu me senti extremamente honrado de estar aqui no Pod People, né? Olha só. Então, em primeiro lugar, é agradecer a honra que a Ana me deu de estar aqui e falar a todos que eu tenho um ministério, acho que Deus me chamou para esse ministério. Deus me deu honra, me deu... Olha, outro dia saiu numa lista aí, eu fiquei entre os 1.500 cientistas mais importantes do mundo. Eu vi. Pelo I10, né? Um índice do Google que eu gosto porque me favorece, tá? Por isso que eu gosto do I10 só. É bom o índice também. Então, como é que pode, né, um brasileiro, apenas um rapaz sul-americano, estar lá entre os 1.500 mais importantes do mundo, um cara que nem queria muito bem fazer vestibular, né? O chefe que deu o carro para ele ir. Então, eu agradeço a Deus por esse privilégio que ele me deu. E de graça dele eu recebi essa ciência, essa autoridade de falar como cientista. E nos últimos 15 anos, como eu de graça recebi, eu de graça quero compartilhar. Então, quando você me vê falando por aí, nas minhas palestras, meus podcasts, meus livros, eu de graça estou querendo compartilhar com todos ao meu redor o que eu entendi, o que eu compreendi através da química, da física, da cosmologia, qual seria a melhor inferência sobre as nossas origens. Que há um Deus, isso é a constatação mais importante. Vai mudar a sua vida completamente, se há ou não há Deus. Né? Se não há Deus, desfrute a vida. O Dawkins disse isso. Não se preocupe, né? Caia na gandaia. Basicamente foi isso que ele disse. Agora, se há um Deus que nos ama o que está do nosso lado, a gente vai procurar ser feliz fazendo as pessoas ao nosso lado felizes. A gente vai procurar seguir os seus princípios, não os nossos valores, mas os valores daquele que nos fez, daquele que estabeleceu os valores absolutos na Terra. Faz toda a diferença. Então, esse é o Marcus Eberlin que você vai encontrar por aí, né? Um Marcus que de Deus recebeu autoridade para falar científica. Não é um herege qualquer. E é um herege que sabe do que está falando um pouco, porque aprendeu na ciência, no exercício da ciência, e está querendo compartilhar esse conhecimento com todos. De que há um Deus que todas as coisas fez, pelo poder único, exclusivo de sua palavra, um Deus que nos ama suficientemente para compartilhar a sua vida conosco. Ele era o único vivo, né? O único ser vivo. Ele falou assim, agora vou criar seres à minha imagem e semelhança para amá-los e ser por eles amados. E um Deus que nos quer ao seu lado, e é aquela história de que não há Deus, é uma falácia que eu tento desconstruir através da ciência. Então, um privilégio imenso estar falando com vocês aqui, e obrigado por nos acompanhar aqui, né, Ana? E espero que a gente tenha outras oportunidades, e a Ana vai estar lá no Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Com certeza, será um prazer, já está prometido. Amém. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People, e hoje foi com esse cara maravilhoso que eu já vinha stalkeando aí, Marcus Eberlin, que me abriu minha cabeça para muitas coisas. E se eu fosse você, que gosta de conhecimento, de autoconhecimento, ouvir o que ele tem para falar. Veja, reflita, vê o que bate no seu coração, porque o conhecimento nunca faz mal para ninguém. Nunca vi ninguém morrer de overdose de conhecimento, mas já vi muita gente morrer de falta de conhecimento. Se você não segue a gente aqui, segue, se inscreve no canal, compartilha tudo de bom que você acha que a gente está dividindo aqui com você, aciona o sininho para receber todas as novidades e não perde o próximo episódio. Até o próximo Pod People e muito obrigada.